Olá, hoje o assunto será sobre as identidades trigonométricas. E vamos tratar sobre os assuntos de demonstração das identidades pitagóricas, seno de uma soma e uma diferença, cosseno de uma soma e uma diferença, tangente de uma soma e de uma diferença, a demonstração de ângulo duplo, identidades de redução de potência e identidades de metade do ângulo. Em geral, a forma que a gente utiliza para resolver essas identidades trigonométricas é por demonstração e também pelas relações trigonométricas conhecidas, né? Onde vamos ter as demonstrações das identidades pitagóricas, que a gente vai querer provar o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x igual a 1. E para isso a gente observa na figura, né? Que a gente pode ver que a gente tem nessa medida o cosseno e aqui o seno. Porque como a gente tem um quadrado e a gente divide no meio, a mesma medida desse lado aqui, que era o seno, que é o seno, né? É a mesma medida dessa. Aí a gente faz a relação usando o teorema de Pitágoras, né? Que o cateto ao quadrado, que é A ao quadrado, né, no caso, mais B ao quadrado, que aqui vale cosseno ao quadrado, né? Que é o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Ou seja, cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1 ao quadrado. E aqui a gente tira o 1 ao quadrado, que é apenas 1, né? Aqui queremos provar que 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. E para isso a gente utiliza aquela fórmula que a gente provou por Pitágoras e divide ela pelo cosseno ao quadrado de x. Aí para isso a gente vai ter aqui, ó, como foi colocado, cosseno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Quando a gente divide, por exemplo, duas coisas iguais, vai dar igual ao resultado 1. Aí seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x, a gente faz a relação, que isso vai dar a relação da tangente, como foi colocado aqui, tangente ao quadrado de x. E 1 sobre cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa do secante, né? Aí fica secante ao quadrado de x. Aqui a gente quer provar que 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. E para isso a gente utiliza aquela fórmula, que é a primeira fórmula, né, que a gente provou, que a gente provou utilizando o teorema, né, de Pitágoras. E a gente divide essa fórmula pelo seno ao quadrado de x, onde a gente vai usar, né, as relações. Que o cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x é igual a cotangente ao quadrado de x. E o seno ao quadrado de x dividido pelo seno ao quadrado de x é igual a 1. Aí 1 sobre seno ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. O seno da soma de ângulos como a gente está muito acostumado a ver o seno como o seno, né, o cosseno e a tangente de ângulos notáveis, muitas das vezes a gente pode se confundir que quando a gente pega o seno da soma, porque a gente não sabe que existe uma fórmula para fazer, para achar esses ângulos, porque muitas vezes a gente diz assim, que o seno de 75 é igual, vamos dizer, ao seno de 30 mais o seno de 45. Mas não é bem o caso. O seno da soma, é por isso que a gente utiliza o seno da soma, porque a gente não pode fazer o seno de 30 mais o seno de 45. Isso está errado e a gente utiliza a fórmula do seno da soma para fazer essa resolução. Que no caso, o ângulo de 105 é a mesma coisa do ângulo de 75. E como a gente pode ver, temos o seno de 75 graus, que é igual ao seno de 30 mais o de 45. A gente faz a relação com a fórmula, que o seno de U mais V, né? Quem é U é 30 e quem é V é 45 graus, né? Aí o seno de U, o seno de 30, né? Vezes o cosseno de V, que é o cosseno de 45, mais o cosseno de U, que no caso seria o cosseno de 30, vezes o cosseno de V, que é o seno de 45 graus.
Para isso, a gente faz a relação, né, do seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Aí, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí, a gente substitui, né? 1 sobre 2, né, que é o seno de 30, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, mais o seno de 45, né, como a gente foi colocado aqui, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar igual a raiz de 2, como a gente pode ver aqui, mais raiz de 6. E tudo isso vai ser raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. O seno da diferença também é a mesma coisa. Existe uma forma para que a gente possa fazer o seno de 15, né? Que é o seno de 45 menos o seno de 30. Não é o seno de 45 menos o seno de 30. Não é isso. Não pense que é isso, porque tem essa fórmula do seno da diferença para fazer essa resolução. Aí o seno de 45 graus é o raiz de 2 sobre 2, né? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, menos, né? Cosseno de 45. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 30 é 1 sobre 2. Aí a gente faz a multiplicação e a subtração, que vai dar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. O cosseno da soma também, coloquei um exemplo, né? Que a gente pode ver o cosseno de 75, que é a mesma coisa do cosseno de 30 mais o de 45. A gente pega primeiro o cosseno de 30 graus vezes o de 45, menos o seno de 45 graus vezes o seno de 30 graus. Aqui tem as relações, né? Os ângulos notáveis. Aí o cosseno de 75 é raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Isso vai resultar na raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. O cosseno da diferença, a gente tem o exemplo do cosseno de 15, que é a mesma coisa do cosseno de 45 menos o de 30, que é a mesma coisa do cosseno de 45 vezes o cosseno de 30, que é mais, né? Que mais o seno de 30 vezes o de 45. E aqui tem os ângulos notáveis, né? Aí o cosseno de 15 é raiz de 3 sobre 2, que é o ângulo, que é o cosseno de 45, vezes o cosseno de 30, que é raiz de... Na verdade, está trocado, né? Que é o cosseno de 30, que é raiz de... Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais o seno de 30, que é 1 sobre 2, vezes raiz de 2 sobre 2. Igual a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Tangente da soma também existe a fórmula, né? Aí temos a tangente de 75 graus, que é a mesma coisa da tangente de 30 mais a de 45. Aí tangente de 30 mais tangente de 45, a gente pode observar que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 e a tangente de 45 é 1. Aí 1 da fórmula menos, né, da fórmula tangente de 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E temos a tangente de 45 graus, que é 1, né? Aí aqui a gente faz soma, né, e faz o MMC, que dá igual a raiz de 3 mais 3 sobre 3. E aqui dá 3 menos raiz de 3 sobre 3. Que é a mesma coisa de raiz de... que a gente multiplica, aliás, pela raiz, né? Aí raiz de 3 mais 3 sobre 3 menos raiz de 3. Aí 3 mais, multiplica por 3 mais raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Que é igual a 12 mais 6 raiz de 3 sobre 6, que vai resultar em 2 mais raiz de 3. A tangente da diferença, pegamos aqui o ângulo de 15 graus, né?
Aí a tangente de 15 é a tangente de 45 menos a de 30. A tangente de 15 é 1 e menos, né, da forma. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. 1 mais, né? Tangente de 15, 1. E tangente de 30 raiz de 3 sobre 3. Aí a gente faz a soma e o a soma, né? Nessa de baixo aqui. E nessa de cima a gente faz a subtração e o MMC, que dá 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3, que vai dar 12 menos 6 raiz de 3 sobre 6, que é a mesma coisa de 2 menos raiz de 3. O seno do ângulo duplo, para a gente, né, os ângulos duplos, eles são as relações, né, trigonométricas que a gente utiliza para calcular o seno, cosseno e a tangente. Porque depois do seno tem o cosseno, que a gente vai ver, e a tangente, né? E também para determinar, para encontrar essa forma do seno de um arco duplo, a gente basta fazer que o, né, como a gente botou aqui, que V é igual a U, né? Aí a gente obtém essa forma. E também os ângulos duplos, a gente vê que eles são ângulos que são multiplicados por 2, por isso que eles se chamam ângulos duplos. Aí a gente tem aqui essa forma, que é o seno de U mais V, que é igual o seno de U sobre, vezes, aliás, cosseno de V, mais o seno de V sobre o cosseno de U. Aí a gente faz com que V seja igual a U, aí a gente obtém o seno do ângulo duplo, né? Que é o seno de 2U, que é igual ao seno de U mais U, que a gente troca U por V, né? Aí seno de U vezes o cosseno de U, mais o seno de U vezes o cosseno de U, que dá 2 seno de U vezes cosseno de U. O cosseno do ângulo duplo, a gente tem 3 fórmulas para provar, né? Para demonstrar e provar, né? A demonstração da primeira fórmula, que é o cosseno ao quadrado de U menos o seno ao quadrado de U, é que a gente utiliza essa fórmula aqui, cosseno de U mais V igual ao cosseno de U vezes cosseno de V mais o seno de V vezes o seno de U. A gente faz com que U seja igual a V, aí a gente coloca cosseno de 2U é igual ao cosseno de U mais U, que dá igual ao cosseno de U vezes o cosseno de U, menos o seno de U vezes o seno de U, que a gente troca por essa fórmula aqui de cima. Por isso que a gente utiliza. Aí que dá igual ao cosseno ao quadrado de U menos o seno ao quadrado de U. Aqui a gente vai demonstrar a segunda fórmula, né? Que é essa aqui. Para isso, a gente utiliza essa equação e a primeira equação do teorema, né? Que a gente viu. Aí a gente obtém que cosseno de 2U é igual ao cosseno ao quadrado de U menos o seno ao quadrado de U. Aí aqui a gente tem o cosseno ao quadrado de U menos 1 menos cosseno ao quadrado de U, que a gente tem essa fórmula aqui, né? A gente isola, né? O seno, né? No caso, o cosseno. Que a gente faz o cosseno, né? Ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x igual a 1. Aí a gente passa, vamos dizer, o seno para o outro lado, né? Fica só o cosseno ao quadrado de x menos 1. E aqui fica igual a menos seno ao quadrado de x. Aí por isso que a gente obtém essa forma. Aí cosseno ao quadrado de U menos 1. Aí a gente faz a relação de sinais daqui, né? Pra cá, que dá mais aqui. E aqui a gente vê, né? Como a gente tem 2 cossenos, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de U menos 1. Aqui a gente prova a terceira fórmula, né? Que é 1 menos o seno, 2 seno ao quadrado de U, que a gente pega cosseno de 2U é igual ao cosseno de 2U menos o seno de U. Aí aqui fica igual a 1 menos o seno
ao quadrado de u menos o seno ao quadrado de u. Esse 1 menos seno ao quadrado de u a gente tirou dessa forma aqui. Cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x igual a 1. Aí a gente isola aqui o cosseno, aí fica apenas o 1 menos o seno ao quadrado de u. Que fica, como a gente tem dois cossenos, fica 1 menos 2 seno. Não, como a gente tem dois senos, na verdade, né? Desculpa. Fica 1 menos 2 seno ao quadrado de u. Aqui é a demonstração da tangente. A gente tem a tangente de 2u, é o seno de 2u sobre o cosseno de 2u. A gente utiliza a relação, né, do seno sobre o cosseno. Aí que vai dar igual 2 seno de u, que a gente troca por essa fórmula aqui de cima, vezes o cosseno de u. Aí o cosseno de 2u é cosseno ao quadrado de u menos o seno ao quadrado de u. Aí a gente divide pelo cosseno ao quadrado de u, que a gente vê por aqui. Quando a gente divide, vai dar igual a 2 tangente de u sobre 1 menos tangente ao quadrado de u. Aqui são exemplos de identidades do arco duplo e utilizei o seno de 120. E o seno de 120 é a mesma coisa do seno de 2 vezes 60, né? Que a gente pegou a fórmula do ângulo duplo, né? Que é 2 vezes seno de 60 vezes o cosseno de 60, que dá 2 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, vezes 1 sobre 2, que dá igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 120 é a mesma coisa do cosseno de 2 vezes 60, que dá igual a 120, né? Aí que é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de 60 menos 1, que é 2 vezes 1 sobre 2, elevado, né, tudo isso, a 2 menos 1, que dá igual a 2 vezes 1 sobre 4 menos 1, que dá igual a menos 1 sobre 2. A tangente de 120 graus é a mesma coisa da tangente de 2 vezes 60 graus, que é a mesma coisa de 2 vezes tangente de 60 graus sobre 1 menos tangente ao quadrado de 60 graus, que a gente utiliza a fórmula, né, da tangente aqui. Aí que a 2 vezes tangente de 60, a tangente de 60 é raiz de 3, sobre, né, 1 menos tangente ao quadrado de 60. Tangente de 60 é raiz de 3. E aqui fica ao quadrado por causa da fórmula. Aí fica 2 raiz de 3 sobre menos 2. E vai ficar igual, né, que a raiz de 3 sobre 1. E vai dar igual a menos raiz de 3. No caso aqui seria menos 1, né? Foi erro. Por causa da fórmula. As identidades de redução de potência, que é mais uma identidade, né, trigonométrica. Aí temos aqui o seno ao quadrado de u menos o cosseno menos, que é igual a 1 menos cosseno de 2u sobre 2. A gente utiliza aqui, né, a fórmula do ângulo duplo, que o cosseno de 2u é igual a 1 menos 2 seno de u. A gente utiliza essa, que é 2 seno ao quadrado de u é igual a 1 menos cosseno de 2u. Aí a gente passa a dividir, né? Que vai dar igual seno ao quadrado de u igual a 1 menos cosseno de 2u sobre 2. Aqui a gente tem uns exemplos, né, da redução de potência, que pegamos o seno de 60 graus, que a gente utiliza essas fórmulas aqui. Aí a gente troca 1 menos cosseno de 2 vezes 60, que é 1 menos cosseno de 120. Aí o cosseno de 120 é 1 menos, faz a relação de sinal. O cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. Aí menos com menos fica mais aqui. Aí vai dar igual a 3 sobre 2, né, da fórmula, que dá igual a 3 sobre 4, que faz 3 sobre 2, inverte, né, inverte e fica multiplicado por 1 sobre 2.
Aí pegamos aqui o cosseno de 60, né? O exemplo. Aí fica 1 mais 2 vezes 60 graus sobre 2. E 1 mais o cosseno de 120. O cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. Faz a relação de sinal, que mais com menos fica menos. Aí faz aqui o MMC, a subtração e o MMC, né? Que vai dar igual a 1 sobre 2 sobre 2. Aí pega a primeira, que é 1 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 2, que dá 1 sobre 4. Por isso que tem 1 sobre 4. A tangente de 60, utilizamos essa fórmula aqui, né? Que é 1 menos cosseno de 2 vezes 60 graus. E embaixo é 1 mais cosseno de 2 vezes 60 graus, que é o cosseno de 120, né? Aí, nos dois, a gente faz a relação de sinal, né? Que aqui, como já podemos ver, já está a relação de sinal, que é menos com menos que dá mais. Aqui é mais, né? Aí fica mais com menos, menos. Aí por isso que fica menos. Aí aqui faz o MMC e a soma. E aqui o MMC é a subtração. Aí fica 3 sobre 2 igual a 1 sobre 2. Aí pega a primeira, né? Que é 3 sobre 2 e faz vezes o inverso da segunda. E fica só 3. As fórmulas da metade do arco, elas foram determinadas a partir das formas do ângulo duplo, né? E das relações trigonométricas fundamentais. Para a demonstração, foi utilizada a forma do arco duplo, onde a gente passa o seno para o outro lado da equação, né? Como a gente vê aqui, utilizando a equação, né, de cosseno igual a 1 menos o seno ao quadrado de u, como u equivalente a x sobre 2. Aí, por que eu disse que passava o seno para o outro lado? Como a gente pode ver aqui, o seno ele passa para o outro lado e fica 1 menos o cosseno de x, né? Que a gente passa o cosseno de x para o outro lado. Aí a gente passa o 2 aqui, ó, dividindo, fica seno ao quadrado de x sobre 2 igual a 1 menos cosseno de x sobre 2, que vai ser seno de x sobre 2 igual a mais ou menos raiz de 1 menos cosseno de x sobre 2, né? Aqui são alguns exemplos da metade do ângulo, né? E pegamos o seno de 15, que é o seno de 30 sobre 2. Aí a gente utiliza a fórmula da metade do ângulo, que é 1 menos raiz, né? Raiz de 1 menos cosseno de 30 graus sobre 2. Aí o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, aí fica 1 menos raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Aí fica igual a raiz, né? Faz aqui o MMC e a subtração, né? Faz apenas o MMC agora. Aí fica 2 menos raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Aí fica igual a 2 menos raiz de 3 sobre 4. Aqui temos o cosseno de 15, que é a mesma coisa do cosseno de 30 sobre 2. E a gente utiliza a fórmula do cosseno da metade do ângulo, que é raiz de 1 mais cosseno de 30 graus sobre 2. Aí vai dar igual a 2 mais raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Que vai dar igual, né, a raiz de 2 mais raiz... Não, raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 4. E a tangente, né, de 15 é igual a tangente de 30 graus sobre 2. Utilizamos também a fórmula da tangente da metade do ângulo, que é raiz de 1 menos cosseno de 30 graus sobre 1 mais cosseno de 30 graus. Isso vai dar igual a raiz de 1 menos raiz de 3 sobre 2 sobre 1 mais raiz de 3 sobre 2. Isso tudo vai fazer o MMC, né, ali. E aqui a gente tem 2, raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 2 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2. Aí a gente pode pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, ou apenas cortar os denominadores. E vai dar igual raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. Aqui algumas referências que foram utilizadas, né, nas
na composição, né, desses lados. Obrigada pela atenção.